Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos. E hoje estamos aqui para a nossa próxima aula de interpretação, que é a aula de intertextualidade. E como sempre é o hábito, a gente faz um estudo dirigido. Eu vou tecer aqui alguns breves comentários sobre a intertextualidade. O negócio é o seguinte: inter significa dentro. É quando um texto entra no outro. Isso é intertextualidade. Na verdade, é quando um texto dialoga com outro. Sidney, isso é importante para a prova do concurso público? É óbvio. Isso é importante para o processo da interpretação como um todo. Não só para a prova, mas para a vida. Você só entende uma intertextualidade se você tiver o conhecimento do outro texto, por exemplo. Várias piadas a gente só entende se entender a analogia que foi feita, a comparação ao outro texto que foi feita. Então, vou citar aqui alguns exemplos de intertextualidade que são famosíssimos dentro da nossa literatura e que, às vezes, o aluno não compreende. E não compreende por quê? Porque tem falta de leitura. Quanto maior o nosso conhecimento de mundo, maior a nossa capacidade interpretativa. E quanto mais eu leio, mais possibilidade de perceber as intertextualidades eu terei. Vamos lá. Vou citar um exemplo clássico, mas é clássico, do Guimarães Rosa. O Guimarães Rosa, em um dos livros dele, naquele livro Grande Sertão Veredas, ele chega a mencionar que o personagem está no funil do capeta. Nesta hora, só vai perceber a intertextualidade que esse camarada fez quem tiver o conhecimento do livro A Divina Comédia, do Dante Alighieri. Porque lá na Divina Comédia, o que o Dante faz? Ele faz uma trajetória em que passa pelo inferno, pelo purgatório e pelo paraíso. E aí, como ele descreve o inferno? Ele descreve o inferno através de anéis. E esses anéis, eles vão diminuindo de tamanho, vai formando um funil. E quanto mais fundo nesse funil, perto do corpo personificado do capeta o personagem está. Caramba, olha só, para o cara entender a história lá do livro do Guimarães Rosa, ele tem de conhecer ou ter lido o Grande Sertão Veredas. Estão entendendo? É óbvio que numa prova de concurso público, o camarada não vai te cobrar essa profundidade de conhecimento. Ele vai te cobrar, por exemplo, coloca um texto brincando com política, e aí ele coloca um leitor, por exemplo, dizendo assim, de frente a um espelho: espelho, espelho meu, há algum país mais corrupto que o meu? E aí, naquele momento, que intertextualidade aconteceu? A intertextualidade com o Conto de Fadas, com a Branca de Neve, em que a rainha ficava o tempo todo, a rainha má, a bruxa, o tempo todo de frente ao espelho, perguntando: espelho, espelho meu, há alguma princesa, rainha mais bonita do que eu neste reino? E por aí vai. Então, esta foi a intertextualidade. Por exemplo, uma piada só é entendida se a gente tem um conhecimento do outro aspecto. Eu lembro, por exemplo, uma vez, isso tem tempo, na época do Cacete Planeta, que eu estava sentado no sofá do lado da minha avó, e a gente estava vendo Cacete Planeta, aí passou um episódio do John Mirulho, que era um camarada que não enxergava bem, ele era zarolha, ele não conseguia enxergar, ele era muito míope, e ele usava aquele oclão, fundo de garrafa, e ele errava tudo. E aí uma vez deram o comando para ele acertar um local, e ele falou: opa, tá tranquilo, eu já vi aqui onde é para acertar. Aí ele acertou na Cruz Vermelha, naquele episódio, que os Estados Unidos acabou acertando a Cruz Vermelha, coisa e tal, deu maior caô, aí, em relação às nações. Naquele momento, eu ri. Mas por quê? Porque eu sabia do negócio lá da bomba lá na Cruz Vermelha. A minha avó não entendeu nada. Ela falou: isso é muito sem graça. E é exatamente assim. Se a gente não tem o conhecimento daquele outro assunto, como é que a gente vai entender aquilo que nos estão colocando agora, fazendo a intertextualidade, fazendo a analogia? Não tem como. Então, é por isso que eu tenho que ter uma bagagem de leitura bacana para poder perceber as intertextualidades. Não tem jeito. É algo individual. É conhecimento de mundo. É ter lido bons livros, é
ter visto bons filmes, é ter escutado boa música, idade conta, viagem conta, tudo isso vai contar. Por exemplo, na TV, várias intertextualidades bacanas acontecem não apenas no texto escrito, mas em imagens. Por exemplo, em obras de arte é possível ter uma intertextualidade. Aquele camarada que fazia o comercial da Bombril, ele fez diversas. Lembram que teve um que ele estava assim, tipo a Mona Lisa? Pô, aquele momento ali, ele fez um diálogo com a obra de arte do Leonardo da Vinci, que é a Mona Lisa, conhecida mundialmente. Então, isto é intertextualidade. É quando um texto dialoga com outro, tranquilo? Então, vamos lá, vamos aprofundar esse conhecimento aqui agora. Ó. Intertextualidade acontece quando há uma referência explícita ou implícita de um texto ou outro, né, em outro. Também pode ocorrer com outras formas além do texto, música, pintura, filme, novela. Toda vez que uma obra fizer alusão à outra, ocorre a intertextualidade. Eu já citei para vocês o texto escrito, já citei para vocês a pintura. Música, por exemplo, eu faço intertextualidade aqui. Se você acompanha o meu curso de gramática, você provavelmente já viu cantando 2 ou 3 musiquinhas. Você já me viu cantando o funk da locução verbal, que eu brinco com aquele funk, eu nem lembro o nome do funk, que era, sei lá, não vou lembrar. Agora, você já me viu cantando a musiquinha do complemento nominal com a adjunta de nominal, que é uma intertextualidade com a música do padre Marcelo Rossi. Você já me viu cantando o samba do porquê, que é uma intertextualidade com o samba do Almig Neto, que é aquele Conselhos, detalhe, reza a lenda, que não é do Almig Neto, né, tem um outro autor, mas é o Almig Neto que canta e ficou conhecido na voz dele e pronto, acabou. Então, isso é intertextualidade. E tem diversas coisas. Filmes tem direto. Pô, filmes. Tem aquele filme Todo Mundo em Pânico, que é, na verdade, uma intertextualidade com o filme Pânico. Então, é mais uma vez uma brincadeira e a gente só ri daquele filme Todo Mundo em Pânico, porque a gente tem também o conhecimento do filme Pânico e vê que tem a brincadeira. Tranquilo? Beleza? Então vamos lá, ó. Apresenta-se explicitamente quando o autor informa o objeto de sua citação. Num texto científico, por exemplo, o autor do texto citado é indicado. Já na forma implícita, a indicação é oculta. E aí, ó, aqui é que tá bacana, ó. O autor do texto é indicado na forma explícita. E aqui, ó, na implícita, a indicação é oculta. Isso daqui é que é o mais difícil. Na implícita, na oculta, eu dependo do conhecimento individual que eu tenho. Por isso é importante para o leitor o conhecimento de mundo, um saber prévio, para reconhecer e identificar quando há um diálogo entre os textos. A intertextualidade pode ocorrer afirmando as mesmas ideias da obra citada ou contestando-as. Há 2 formas, a paráfrase e a paródia. Antes de citar a paráfrase e a paródia aqui, a gente vai começar pela paráfrase. Esse tipo de conhecimento é muito bacana mesmo. E às vezes a gente nem imagina em que situações podemos encontrar. Eu vou citar um programa da TV, na verdade passa no SBT, que é o Chaves, que é um programa que foi comprado lá do México. No Chaves nem tanto, mas nos episódios do Chapolin tem muito processo cultural, tem muita intertextualidade. Ele ali fez diálogos com um livro do Fausto, né, o Fausto do Goethe, né, um livro alemão. Ele fez intertextualidade com o Dom Quixote do Miguel Cervantes. Ele fez intertextualidade com Romeu e Julieta, do Shakespeare. Então, é um texto muito rico, que você só vai perceber as intertextualidades se você tiver o conhecimento daqueles outros textos. Detalhe, olha que parada interessante, pelo menos para a criança. Mesmo que a criança não tenha o conhecimento dos outros textos, ela se sente impelida a procurar. Porque é o seguinte,
Se você está vendo lá o camarada falando do Fausto, do Goethe, não sei o quê, você tem a curiosidade, pô, quero conhecer esse texto. Está vendo falar de Romeu e Julieta aqui, mas quem é Romeu e Julieta? É uma história do Shakespeare. Você fica curioso aí lá perceber, aí lá fazer a leitura daquele texto. Dom Quixote, quem é o Dom Quixote? Pô, é do livro do Cervantes. Você fica com vontade de ler. Então, essas intertextualidades, elas contribuem significativamente para a ampliação do nosso conhecimento de mundo. Agora, tem que ter curiosidade, tem que cair para dentro. Pô, falou no negócio ali, opa, tá falando de um outro texto. Mas eu quero ler aquele outro texto, eu quero entender melhor. E aí, quando você faz a leitura dos dois textos realmente, tem o conhecimento dos dois textos, você entende muito melhor. Você, mas eu já ouvi falar, mas você não leu. Então, talvez você não perceba com todo vigor aquilo que você deveria ter percebido realmente, ok? Então, vamos lá, ó. Vamos aqui para a paráfrase. Deixa eu apagar aqui para não ficar poluído visualmente, ó. Na paráfrase, as palavras são mudadas, porém a ideia do texto é confirmada pelo novo texto. A alusão ocorre para atualizar, reafirmar os sentidos ou alguns sentidos do texto citado. É dizer, com outras palavras, o que já foi dito. Temos um exemplo citado por Afonso Romano de Santana em seu livro Paródia, Paráfrase e Companhia. Está aqui, ó, texto original. É da Canção do Exílio do Gonçalves Dias. Minha terra tem palmeiras, onde canto o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. A paráfrase, tendo como base o texto A Canção do Exílio. Meus olhos brasileiros se fecham saudosos, minha boca procura a canção do exílio. Como era a mesma canção do exílio? Eu tão esquecido de minha terra? Ai, terra que tem palmeiras, onde canto o sabiá. Carlos Drummond de Andrade. E aí, no primeiro texto, a temática é o quê? É a saudade. No segundo texto, a temática é o quê? Mais uma vez, a saudade. Então, o camarada está exilado, tem saudade. Nos dois textos, a temática é mantida. Agora, na paródia, a paródia é uma forma de contestar ou ridicularizar outros textos. Há uma ruptura com as ideologias impostas e, por isso, é objeto de interesse para os estudiosos da língua e das artes. Ocorre aqui um choque de interpretação. A voz do texto original é retomada para transformar seu sentido. Leva o leitor a uma reflexão crítica de suas verdades incontestadas anteriormente. Com esse processo, há uma indagação sobre os dogmas estabelecidos e uma busca pela verdade real concebida através do raciocínio e da crítica. Os programas humorísticos fazem uso contínuo dessa arte. Frequentemente, os discursos políticos são abordados de maneira cômica e contestadora, provocando risos e também reflexão a respeito da demagogia praticada pela classe dominante. Com o mesmo texto utilizado anteriormente, teremos agora uma paródia. E aí vamos lá. Minha terra tem palmeiras, onde canto o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Aí vem a paródia. Minha terra tem palmares, onde gorjeia o mar. Os passarinhos daqui não cantam como os de lá. Então, meu companheiro, aqui você percebe notoriamente, ó, é um texto do Oswald de Andrade, Canto de Regresso à Pátria. E quando ele fala de palmares, é uma alusão direta aos palmares, à questão da escravidão. Então, é um contexto que o camarada faz uma crítica até corrosiva do processo. E aí, gente, vocês têm de perceber que a paráfrase e a paródia, elas são elementos bem distintos. E a gente utiliza, inclusive, sem estar trabalhando textos literários. Quando você produz uma redação no concurso público, você pode se valer de uma citação direta, como a gente já mencionou até aqui no texto, o que é? É quando você coloca ali o nome do autor do texto, e aí você, segundo fulano de tal, aí você diz na íntegra o que ele disse, né? Coloca entre aspas para mostrar aquilo. Agora, pode acontecer de você não saber exatamente na íntegra aquilo que aquele autor que você está citando disse,
mas você tem mais ou menos uma noção da ideia que ele expôs. E aí você vai fazer uma paráfrase. O que é a paráfrase? A paráfrase é escrever com as suas próprias palavras o que o camarada disse. De repente, se você está trabalhando ali um texto econômico, filosófico, sei lá, social, e aí você vai citar um autor, um filósofo, um estudioso, sei lá, vai citar Nietzsche, vai citar Durkheim, vai citar, sei lá, Baudelaire, não sei, vai citar alguém. E aí você não sabe na íntegra, você vai falar com as suas próprias palavras. Isso é uma intertextualidade. E o camarada que está lendo o seu texto, ele se preparou lendo toda a temática daquela proposta de redação. E aí, na hora que você cita aquilo dali, mesmo que de forma implícita, ele acaba percebendo aquela bagagem de leitura. Se você citou um Rousseau, se você citou um John Locke, ele acaba percebendo. E aí, é óbvio que o seu texto tende a ganhar mais valor, porque ele percebe que você não é um qualquer, que você está preparado, que você tem uma bagagem literária interessante para aquele aspecto que está sendo abordado, ok? Agora, em relação à paródia, meu companheiro, é muito importante que a gente perceba. No nosso material, a gente citou aqui textos políticos e que viram, notoriamente piada entre a gente, entre os leitores. A gente só tem que tomar cuidado com uma coisa: como essas paródias são utilizadas, como esses recortes são feitos. Porque às vezes o camarada pega um discurso de 40, sei lá, de 10 horas. Isso acontece. O camarada está ali, sei lá, numa situação complicada, depondo, ou então realmente está fazendo um discurso, um showmício, sei lá, alguma coisa assim. O camarada falou por 3, por 4, por 5 horas, por 10 horas. E aí se retira um fragmento do texto dele que, sei lá, durou apenas 10 segundos, 30 segundos, e em cima daquilo dali faz-se uma piada. Aí é óbvio que a intenção é ridicularizar o cara. E isso mexe com as massas. Por quê? Porque a massa não tem o conhecimento de todo o discurso. E aí, pegando aquele fragmento desconexo, sem realmente entender por que aquilo foi dito, qual a intenção daquilo, porque às vezes parece um absurdo. Você está lendo assim, caraca, mas aquele maluco é um idiota, ele falou isso, ou então ele é um monstro, não sei o quê, mas aquilo dali foi recortado. Então tem que tomar muito cuidado, principalmente com as paródias relacionadas aos processos políticos, para você não virar massa de manobra, tá? Então, busque mais, entenda mais, para não cair nas pegadinhas falaciosas aí do marketing dos partidos, tá? É só uma dica que eu estou te dando, não estou defendendo nem A, nem B, nem nada, não. É só para tomar cuidado, para não virar um, sei lá, analfabeto político. Vamos lá, a aula não é de política, né? Então vamos continuar. Aqui, ó, no meio do caminho, uma questão já, né? Do Carlos Drummond de Andrade. Então aqui, ó, no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. O cara fez maior sucesso, né, com esse poema. Mas é óbvio que ele fala da questão da existencialidade. E aí, olha que parada louca. Você percebe uma leitura, quando você tem um pouquinho de conhecimento a mais sobre isso, você percebe notoriamente uma leitura nos textos do Drummond, pelo menos nessa fase, com um processo de existencialismo, que foi muito trabalhado por um autor chamado Sartre, né? O Sartre trabalhou isso muito bem. Ou seja, para que a gente está no mundo? Quais são as nossas concepções? O que a gente vai fazer? Qual é o nosso entendimento? E aí o cara mostra que na vida tudo tem um obstáculo. Sempre vai ter uma pedra no meio do caminho, tudo aquilo que a gente vai fazer. E é óbvio que essa pedra no caminho serve para quê? Para crescimento, para amadurecimento. Em todas as situações, tudo vai ter um empecilho. Nada é fácil. Nada é fácil. Então, tudo tem um trabalhinho. E aí a gente tem de passar por cima desta pedra. Essa é a ideia. Aí tem aqui, ó, mais uma vez o Garfield. Aí o Garfield está mexendo aqui numa cortina, né? E aí o Garfield acaba ficando preso na cortina. Aí ele coloca aqui, ó, aposto que vou ficar aqui até sábado. A gente não tem a noção de quando ele começou a brincar.
essa situação temporal, a gente não tem. Mas ao falar que vai ficar até sábado, a gente sabe que não é sábado, pelo menos. Pode ser sexta só, mas mesmo assim ele vai ficar preso um dia inteiro. Poderia ser segunda, e aí ele ficou preso vários dias. Aí depois ele coloca aqui, ó, que azar, aqui estou enrolado numa cortina. Aí ele diz, tinha uma cortina no meio do caminho, tinha uma cortina, nunca me esquecerei deste acontecimento, tinha uma cortina no meio do caminho. Então ele faz uma alusão ao texto do Drummond, tinha uma pedra no meio do caminho. Ele brincou com isso, ele tanto brincou que no final ele diz assim, ó, epa, isto dá samba. Então ele brincou com um negócio que é um texto muito famoso do Drummond. E aí vamos lá para o comando da questão. O camarada diz aqui, ó, a comparação entre os recursos expressivos que constituem os dois textos revela que a gente tem aqui, ó, o texto 1 perde suas características de gênero poético ao ser vulgarizado por histórias em quadrinho. Caramba, não tem como, né? Se você tem um texto poético, ele é poético e ele não vai ser vulgarizado nunca pelos outros textos. Isso é impossível. Ele nunca vai perder o seu teor. Tanto é que o texto aqui em questão ele é um texto atemporal. O que é um texto atemporal? Que não tem época. Por exemplo, eu leio esse texto hoje e eu vou entender nesta pegada de passar das barreiras da vida. Meu pai leu e entendeu da mesma forma. Meu avô leu e entendeu da mesma forma. Meu filho vai ler e vai entender da mesma forma. Então, um texto atemporal, ele não perde sua característica essencial porque estão fazendo outros textos. Os outros textos é que modificam suas estruturas. Ele não é mexido. Agora aqui, o texto 2 pertence ao gênero literário porque as escolhas linguísticas o tornam uma réplica do texto 1. Não, né, gente? Ali a gente tem uma charge, uma brincadeira. Não pode ser considerado um texto literário. Letra C. A escolha do tema, desenvolvido por frases semelhantes, caracteriza-os como pertencentes ao mesmo gênero. Não, né? Um é um poema, é um texto literário, o outro é uma charge. São gêneros diferentes. Letra D. Os textos são de gêneros diferentes, porque, apesar da intertextualidade, foram elaborados com finalidades distintas. O primeiro foi um texto sério. Foi para mostrar que tudo na vida tem uma barreira e que a gente deve encarar. O segundo foi jocoso. A intenção foi o riso. Apenas isso. Aí, é claro, fez uma alusão, fez uma intertextualidade, brincou com outro texto, mas exatamente para isso, para trazer à tona o riso. Aí, letra E. As linguagens que constroem significados nos dois textos permitem classificá-los como pertencentes ao mesmo gênero. Não, são gêneros diferentes. Então, sem sombra de dúvidas, gabarito da questão 1 é a letra D de dado. Vamos para o texto, né? A segunda questão aí, no caso. Está assim, ó. Mais do que a mais garrida a minha pátria tem, uma quentura, um querer bem, um libertas quais será também. Que um dia traduzi no exame escrito, liberta, que serás também. E repito, Vinícius de Moraes, minha pátria, antologia poética. Aí está aqui, ó. A frase em latim traduz-se comumente por liberdade ainda que tardia. Então, esse libertas quais será também, a gente pensa, opa, liberta que será também. Foi a mesma coisa que o Vinícius de Moraes pensou. Mas, na verdade, a tradução é liberdade ainda que tardia. Um símbolo da Inconfidência Mineira. Beleza. Considere as seguintes afirmações. Aí vem a primeira afirmação. O diálogo com outros textos, intertextualidade, é procedimento central na composição da estrofe. Sim, porque ele trabalha com essa concepção do texto lá da Inconfidência Mineira. Ok. Aí ele diz aqui, na 2, o espírito de contradição manifesto nos versos indica que o amor da pátria que eles expressam não é oficial nem conformista. Realmente, não tem como ser oficial.
é oficioso, né, no caso. E conformista não tem como mesmo, porque se é um processo contraditório, como é que vai ser conformista? Então, tranquilo também. Agora, 3. O apego do eu lírico à tradição da poesia clássica patenteia-se na escolha de um verso latino como um núcleo da estrofe. Não, caramba, aqui não tem nada a ver com poesia clássica, até mesmo porque ele ainda brinca, ele escolhe uma estrutura latina, ele escolhe. Poderia vir a ser um processo clássico? Poderia. Mas a tradução dele até o quê? Errada, e ele ainda frisa. E repito, caramba, ele não está nem aí para o clássico. Ele fez uma brincadeira aqui com o processo. Então, a terceira afirmativa está errada. Se a primeira está certa e a segunda também está certa, o gabarito é a letra C. 1 e 2 apenas estão corretas. Aí vamos para a nossa terceira questão aí, ó. Tá assim. Observe a capa de um livro reproduzido abaixo. Aí tem aqui, Memórias Desmortas de Brás Cubas. E aí, ó, o autor aqui, ó, Pedro Vieira. Vamos lá. O livro é o original do Machado de Assis. E qual é o título? Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então, vamos lá. Aqui, notoriamente tem uma intertextualidade. Notoriamente. Então, vamos lá. Ele diz aqui, o título desse livro ilustra um caso de intertextualidade estabelecido por meio de... Aí ele coloca aqui, ó, um plágio explícito. Plágio é uma cópia. Agora, a intertextualidade não é necessariamente um plágio. O plágio é o camarada copiar na íntegra tudo aquilo e colocar como se ele tivesse feito. Então, o camarada pegar ali, ao invés de colocar Memórias Desmortas, se ele tivesse colocado esta capa, se ele tivesse escrito Memórias Póstumas de Brás Cubas, e aqui tivesse escrito Pedro Vieira. Como se ele, Pedro Vieira, tivesse feito o livro, a capa, exatamente como o Machado de Assis. Isso seria um plágio explícito. Não é o caso. Aí aqui ele coloca assim, uma transcrição literal. Caramba, não foi uma transcrição literal e a prova viva é de que não foi um plágio, que ele não copiou na íntegra. Letra C, uma paráfrase direta. Não foi uma paráfrase direta, porque ali a intenção foi brincar. E aí ele coloca um procedimento paródico. Claro, ele brincou, pô, memórias desmortas, né? E aí ele brinca com a palavra. Aí, se a gente fosse entrar na seara da classe gramatical, a gente ia brincar com um processo de formação de palavras para entender que ali tem uma derivação prefixal, qual foi a intenção dele colocar aquele prefixo ali e por aí vai, mas não é o caso. Agora, próxima questão aí. Você sabia que com pouco esforço é possível ajudar o planeta e o seu bolso ao usarmos a energia elétrica para aparelhos eletrônicos e lâmpadas? Também emitimos gás carbônico, um dos principais gases do efeito estufa. Atitudes simples como trocar lâmpadas incandescentes pelas fluorescentes e puxar da tomada os aparelhos que não estão em uso reduzirão a sua conta de luz e as nossas emissões de CO2 na atmosfera. Planeta sustentável, conhecimento por um mundo melhor. Aí está aqui, assinale a alternativa que indica recurso empregado no texto. Galera, ele começa dizendo intertextualidade, já que se pode notar a apropriação explícita e marcada por meio de citações de trechos e de outros textos. Isso não acontece. Ali é uma mera informação. Aqui, ó, conotação. Uma vez que o texto emprega em toda a sua extensão uma linguagem que adota tom pessoal e subjetivo. Não, o texto é extremamente objetivo. Está falando da conta de luz, por exemplo, da economia que a gente pode ter. Ironia observada no emprego das expressões que conduzem o leitor a outra possibilidade de interpretação sempre crítica. Não, é um mero texto objetivo. Aqui, ó, letra D. Denotação, pois há a utilização objetiva de palavras e expressões que destacam a presença da função referencial. Perfeito. Gabarito, letra D de dado. Afinal de contas, aqui no nosso texto, ele está falando apenas da situação para ajudar o planeta e o nosso bolso, que vai
provocar economia, coisa e tal, de acordo com o planeta sustentável e por aí vai. E a letra E, ele fala de metalinguagem, uma vez que a linguagem adotada serve exclusivamente para tratar da própria linguagem. Já que a gente brincou com expressões como intertextualidade, vamos entender o que é a metalinguagem. Meta significa através de, ou seja, através da linguagem. É quando eu uso a linguagem para explicar um termo da linguagem. O dicionário ele é extremamente metalinguístico. Quando você pega a palavra cadeira e explica que é um substantivo feminino, que é um objeto composto de assento, de encosto, de 4 hastes para sustentação e por aí vai, aquilo dali é metalinguístico. É você utilizando a linguagem para falar da própria linguagem. O programa do Video Show, que passa aí na Globo, ele é extremamente metalinguístico, porque ele é um programa da TV que serve para explicar outros programas da TV. Basicamente as novelas, é claro, as minisséries, mas ele é um programa que utiliza a TV para explicar outros programas da TV. Isso é um exemplo clássico de metalinguagem, tranquilo? Agora, vamos para a próxima questão e última aqui do nosso material. E as ilusões estão todas perdidas. Esse verso pode ser lido como uma alusão a um livro intitulado Ilusões Perdidas de Honoré de Balzac. Tal procedimento constitui o que se chama de... Gente, você com certeza, talvez não tenha lido o livro do Balzac, né, que foi um camarada aí que escreveu alguns livros bem interessantes, como Madame Bovary, né, que tem até uma nova roupagem agora, né, tem um filme novo, eu ainda não vi, eu vi um antigo, o filme antigo é chato demais, eu pelo menos na época, né, era jovem, achei extremamente chato, o livro foi bem bacana, mas o filme era chato de doer, o novo deve ser bacana, né, uma nova pegada aí, né, do blockbuster aí, deve ser bem bacana, eu ainda não vi e vou ver, mas você lembra disso daqui, da música do Cazuza, né? E as ilusões estão todas perdidas. Ele fez uma alusão ao livro do Balzac, ao Ilusões Perdidas. Então isso só pode ser o quê? Intertextualidade. Gabarito da questão aqui, ó, letra D de dado. Então a gente fecha aí o nosso material e, como é de hábito, uma mensagenzinha para você aí no final da aula. Motivação faz você começar. Hábito faz você continuar. Então, isso é muito importante. A gente, às vezes, começa vários projetos e fica no meio do caminho. Hoje você tem um projeto. Se você está aqui assistindo a minha aula, com certeza seu projeto é passar numa prova de concurso público. Mas você tem de ser chato, tem de ser persistente, tem de ser rotineiro. Você tem de ter um hábito. Tem de ser um processo contínuo. O estudo é assim. Você terminou o conteúdo daquele edital, não pode parar. Se você ainda tem tempo, você volta e estuda tudo de novo. Quantas vezes você conseguir visualizar? Por exemplo, estudou crase, né? Peguei um tema da gramática. Pô, sempre tive dificuldade. Você teve dificuldade porque você estudou 1 ou 2 vezes no máximo. Se você estudou aquilo 15 vezes, com certeza já não te traz tanta dificuldade assim. Ok? Então, vamos persistir aí na nossa trajetória. Agora, para finalizar realmente, avalie a aula, porque é importante, afinal de contas, a gente faz com todo carinho para atingir a aquisição do teu conhecimento. Tranquilo? Então é isso. Ide em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe. Clique like.